Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando da vida de Paulo. Se você perdeu os vídeos anteriores, eles estão disponíveis aí no playlist A História de Paulo. Vale a pena conferir. Mas antes de eu ir para a aula, se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um likezinho aí, um joinha para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa Palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar, vamos para a aula de hoje. Paulo, o apóstolo dos gentios, quinto vídeo. Os 4 vídeos anteriores, como eu disse, estão aí, disponíveis no playlist. A História de Paulo, vale a pena conferir. Segunda viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 15, versículo 40, até o capítulo 18, versículo 22. Eu fiz da mesma forma que na aula anterior. Eu fiz a leitura deste trecho em voz alta e bem compassado. São 16 minutos para fazer a leitura da segunda viagem missionária de Paulo inteirinha. Vale a pena conferir. Fica aí, dever de casa para você. Mas vamos em frente. Sempre o mapa eu vou abri-lo na tela inteira para ficar bem didático o nosso aprendizado. Este é o mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo terminou a primeira viagem junto com Barnabé, retornaram à cidade de Antioquia e eles descem para Jerusalém no primeiro concílio, foi onde nós paramos a aula passada. Deixa eu voltar. Como nós vimos na primeira viagem, muitos gentios estão aceitando Jesus e houve necessidade de uma reunião com a liderança da igreja. O primeiro concílio acontece na cidade de Jerusalém, mais ou menos no ano 50. E nós vamos encontrar ali o grupo dos judeus conservadores e o grupo dos progressistas. Os conservadores queriam que os gentios, ao ter um encontro com Cristo, também guardassem a lei. Já os progressistas achavam que não, que a lei não poderia ser colocada como obrigação para os gentios. E ali neste concílio, nesta reunião, Pedro deu uma palavra e, para concluir, Tiago, o irmão do Senhor, que era pastor da igreja de Jerusalém, pastor de uma igreja de judeus até tradicionais, conservadores, foi quem deu a palavra final. Vamos ver o texto? Atos capítulo 15, versículos de 28 a 30. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Veja, foi feito um documento, uma ata do que aconteceu na reunião. Estas últimas palavras foram narradas por Tiago, irmão do Senhor. Agora eles, com uma carta, eles vão para Antioquia, Antioquia da Síria. Vamos ver o mapa? Saíram de Jerusalém, passaram por Cesareia e foram até Antioquia. Foi de Antioquia que Paulo saiu para a primeira viagem, voltou, prestou um relatório e agora de novo ele vai partir para a segunda viagem e agora com uma carta, um documento em mãos. E nesse documento consta o que foi decidido no concílio de Jerusalém, primeiro concílio. Deixa eu voltar.
No mesmo capítulo, capítulo 15, versos de 36 a 39, você vai ver que Paulo se separa de Barnabé, porque Barnabé quer levar o seu primo João Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho, mas Paulo não concorda, porque ele desistiu da viagem. Lembra, nós aprendemos na primeira viagem que João Marcos desistiu da viagem. E isso deixou Paulo magoado. Paulo considerou João Marcos como um desertor. Então, Barnabé e o seu primo João Marcos vão para a ilha de Chipre. Barnabé era natural de Chipre, conhecia bem a região. Então, eles foram para lá. E Paulo agora com um novo companheiro de viagem, Silas. Então, a segunda viagem missionária de Paulo começa com Paulo e Silas. Vamos ver o texto? Atos capítulo 16, versículos de 1 a 3. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo é o da carta. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, pastor. Então agora nós encontramos Timóteo também cooperando com Paulo. Vamos ver o mapa? Então saíram de Antioquia, Paulo e Silas já encontraram Timóteo e ficaram trabalhando nesta região. Fizeram todas aquelas igrejas que eles passaram na primeira viagem. Então eles estão agora em Listra, ok? Voltando, como nós vimos, Paulo, para evitar problema com os judeus tradicionais, circuncidou Timóteo. Timóteo tinha mãe judia, mas o pai era grego, como nós vimos no texto. Vamos em frente. Atos capítulo 16, versos de 7 a 9. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Vamos para o mapa? Então saíram de Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, chegaram a Troade. E aqui o Espírito Santo os orienta a irem para Macedônia, que é essa região, já é na Europa. Vão deixar de fazer nesse momento missões na Ásia Menor e vão para a Europa. Filipos é a porta de entrada da Europa, tá bom? Filipos é onde tem a igreja que Paulo depois vai escrever uma carta aos filipenses, que são os irmãos que estão nesta cidade. Mas por enquanto eles estão aqui em Troade. Vamos ver o texto que o Espírito Santo orienta eles irem para a Europa? Agora nós vamos ver um texto muito interessante. Você vai gostar da novidade. Atos capítulo 16, verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O termo preparamo-nos indica que quem está escrevendo está envolvido. E essa pessoa é Lucas. Foi nesse momento que Lucas passou a fazer parte da viagem junto com Paulo. Lucas foi quem escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Olha que importante esta informação. Então agora nós já temos mais obreiros acompanhando Paulo. Nós já vimos Timóteo, nós já vimos Silas e agora Lucas. Vamos em frente. Atos capítulo 16, versículos 11 e 12. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias.
Em Filipos nós vamos ver a conversão de Líbia, que era uma vendedora de púrpura. Nós vamos ver também Paulo expulsando um espírito de uma mulher que praticava adivinhação, o que, em função disso, prenderam Paulo e Silas. E nós vamos encontrar também a conversão do carcereiro de Filipos. Muito linda essa história. Fica o texto aí para você do capítulo 16, para você ler estes acontecimentos. Vamos em frente. Atos capítulo 17, primeiro versículo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Vamos ver no mapa Tessalônica? Filipos, Tessalônica. Olha aqui, ó. Tessalônica, tá bom? Pertinho de Filipos. Vamos voltar. Paulo escreve para a igreja de Tessalônica 2 cartas. Primeira aos Tessalonicenses e segunda aos Tessalonicenses. Segundo os estudiosos, foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Foi a primeira carta aos Tessalonicenses. E ele escreve ainda nesta viagem, quando ele chega na cidade de Corinto. Mas nós vamos chegar lá ainda. Vamos nos textos. Atos capítulo 17, verso 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Vamos ver no mapa onde ficava a Bereia? Olha aí, tudo pertinho, tudo na Europa. Olha. Estão na Europa, Bereia. Tranquilo? Vamos voltar. Atos capítulo 17, verso 15. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Já estamos em Atenas, tá vendo? Tudo na Grécia. E quando se fala em Atenas, já vem na nossa mente os filósofos gregos, e foi isso que aconteceu. Foi lá que Paulo falou do Deus desconhecido. Eles tinham um altar lá em Atenas ao Deus desconhecido. Vamos ver no mapa onde ficava Atenas? Saíram de Bereia e foram para Atenas. Tá vendo? Deixa eu voltar. Vamos ver para onde ele vai depois de Atenas? Atos capítulo 18, versículo 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Em Corinto, Paulo fica mais ou menos 1 ano e meio. Toda a viagem, ela teve 2 anos de duração, mais ou menos. E 1 ano e meio ele permaneceu na cidade de Corinto, que nós vamos ver agora no mapa. E foi de lá que ele escreveu e enviou a carta para os irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Vamos ver onde ficava a cidade? Aí, olha, Atenas, Corinto, onde ele fica mais ou menos 1 ano e meio. E aqui ele tem a companhia de Áquila e Priscila, casal que trabalhou e ajudou muito Paulo. Vamos ver para onde Paulo vai depois da cidade de Corinto? Atos capítulo 18, versículo 19. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Vamos ver o mapa? Sai de Corinto e vai para Éfeso. Não esqueça que também ele escreveu uma carta aos Efésios, mas é mais na frente. Vamos voltar. E agora vamos para a conclusão da segunda viagem de Paulo. Vamos observar o texto? Atos capítulo 18, versículos 21 e 22. Mas, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Vamos concluir verificando no mapa? Tá aí. De Éfeso, chegou, passou por Cesareia, Jerusalém e voltou para Antioquia. Tranquilo o vídeo de hoje? Agora você precisa ler o texto do capítulo 15, versículo 40
até o capítulo 18, versículo 22. São 100 versículos e, como eu disse, a leitura é feita em voz alta, bem compassado, em 16 minutos. Você vai aprender tudo sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Na próxima aula, nós já vamos para a terceira viagem missionária de Paulo. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho. Nosso objetivo é esse: ajudar você a conhecer melhor, a aprender melhor a palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.